Agora, meus queridos irmãos, irmãs, amigos da nossa congregação, é uma alegria, uma satisfação, depois de um mês inteiro de janeiro, voltarmos aqui ao nosso Sentando à Mesa. Esse nosso quadro aqui no canal da nossa igreja, vamos bater um papo, conversar. E eu falei para os irmãos que lá, quando a gente entrevistou, né, o pastor Edilson Fontes, que não seria apenas para falar de teologia, não. Nós iríamos falar de tudo. E esse mês de fevereiro em especial, nosso foco é falar sobre a saúde em especial da emoção, do psique. E para isso nós trouxemos aqui, certo, um especialista, certo? Eu não conhecia o doutor Éder. Quem foi a ponte aí que nos ligou foi o pastor Edilson, né? Ele passou o contato do pastor Éder, certo? O doutor Éder, né? Falei pastor aqui porque ele é pastor licenciado, né? Da Igreja do Nazareno, tá certo? Atualmente é psicanalista clínico. Ele atende no consultório ali na clínica, eu não sei se é essa a pronúncia, Ikigai, é isso mesmo, doutor Éder? Na cidade de Campinas, São Paulo, professor de psicanálise do Instituto de Psicanálise e Cura Emocional em Campinas, é palestrante, né? Já com experiência em 20 países. Eu conversando com o doutor Hélio agora mesmo, ele falou que já deu uma entrevista recentemente aí, eu acredito, para o pessoal lá na Argentina. Então, olha que bênção a gente ter o doutor Hélio conosco aqui, viu? Membro pleno, né, da ONP, Ordem Nacional dos Psicanalistas, e agora tem ainda uma formação a mais, está realizando aí, que é filosofia. Também teólogo, foi professor, eu não sei se o senhor ainda continua lecionando, mas foi professor de teologia aí no Seminário Teológico Nazareno do Brasil, na Faculdade Teológica Pedestra, e também na Escola Preparatória de Líderes da Assembleia de Deus, Ministério Palmares, no Rio de Janeiro. E, como eu disse, pastor licenciado, né, da Igreja do Nazareno, no Brasil. Esse é o doutor Éder. Posso chamar de doutor, né? Não precisa chamar de pastor, não, nesse caso. Fica à vontade, para falar da maneira que você quiser. Como nós estamos falando de saúde, eu vou chamar então de doutor. Tá certo? Tá bom. Então, doutor Éder, dê aí a sua palavra, a sua saudação, né, inicial, àqueles que nos acompanham. Fique inteiramente à vontade. Boa noite a todos, boa noite, pastor Eugênio. É um prazer, um privilégio poder estar aqui com vocês para falar de um assunto tão pertinente, atual, moderno, que é a depressão. A depressão que é vista, né, hoje com mais seriedade pela sociedade, mas, sobretudo, está sendo encarada com mais seriedade no mundo religioso, o que anteriormente era visto como frescura, como endemoniamento, como problemas de ordem espiritual. Agora, essa fatia da sociedade, a fatia religiosa, sobretudo a fatia cristã, e a nossa sociedade é construída na estrutura e na cultura judaico-cristã, está olhando com uma percepção mais afinada, mais aguçada sobre esse tema, e muitos sacerdotes da religião cristã estão debruçando sobre o assunto, convidando especialistas para falar sobre o assunto, né, a especialistas da área, e também direcionando, né, o seu rebanho, né, os membros da sua instituição, para esses tais especialistas. Eu, como cristão, conheço de perto esse mundo religioso e também conheço de perto o mundo científico que trata essas questões. Portanto, hoje, quero parabenizar a igreja, quero parabenizar o senhor e quero parabenizar a todos que estão nos assistindo, buscando conhecimento e mais informação sobre esse assunto, como já disse, moderno, atual, pertinente e conhecida como a doença do século. Assim como, na época de Freud, a histeria era a doença daquele século, e ele encontrou o caminho para a cura da histeria, hoje a depressão é a doença do nosso século. É verdade, verdade. Então, queridos irmãos, nosso assunto hoje, né, é o cristão e a depressão. Nós vamos abordar aí várias questões,
Os queridos também têm total. Eu estou olhando para aqui, que eu estou aqui olhando no notebook, tá certo? Então, por isso que meu rosto está virado para vocês. Mas se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, tá certo? Que nós vamos passar aqui, vamos conversar. O nosso intuito aqui é conversarmos, justamente tratar melhor dessa questão que eu tenho certeza que é importantíssima, como o doutor disse, nosso momento que estamos vivendo. Eu vou pedir só uma coisinha para os irmãos, tá certo? Eu sei que é uma sexta-feira, a gente tem as atividades, o ponto facultativo não está acontecendo, então está todo mundo na correria do trabalho, mas você, por favor, tá certo, meu irmão? Não esqueça de colocar o seu joinha aí. Aqueles que não são inscritos ainda no canal, inscreva-se, tá bom? E se você puder, compartilhe. Por quê? Esse assunto é de extrema relevância. Então, vai ter alguém que precisa ouvir. Se você tem um parente, um familiar, amigo, irmão da igreja, colega de trabalho que enfrenta a depressão, essa é a hora de você passar aí para que ele possa pensar um pouco. Porque há muitos que estão num quadro depressivo que eu particularmente conheço e que não estão procurando tratamento. Isso é triste e precisa de informação para que, então, possam, né, ter esse tratamento. E o doutor Éder está conosco aqui para poder ajudar nesse assunto. Meus queridos, nós vamos aqui começar com algumas indagações que foram enviadas para mim. Eu tentei sintetizar ao máximo aquilo que foi enviado para que a gente possa, então, começar essa nossa conversa. Doutor Éder, o senhor já falou aí da questão da religião, né, da espiritualidade, e eu queria, então, já começar com essa pergunta aqui, que ela é cascuda, certo? Porque tem gente que vai dizer que é sim, que é isso, acabou, não tem outro jeito, e tem aquele outro, não, é só uma questão clínica e etc e tal. Será que vai ter um meio termo nessa questão? Eu não sei. Vamos ouvir o que o doutor tem para nos falar, tá certo? Mas a primeira questão aqui que eu queria apresentar é: a depressão, ela é um problema espiritual? Eu vou acrescentar uma palavrinha. É um problema somente da área espiritual, doutor Éder? Não. A depressão, ela é, como nós chamamos em psicanálise, de psicopatologia. Para entender o termo psicopatologia, precisa se entender o que é uma patologia. A patologia é um termo médico que designa uma doença que acometeu um corpo. Ou seja, um objeto estranho, fora do corpo, e que intervém no processo natural do corpo. Né? Então, uma psicopatologia seria uma patologia, uma doença que atinge o mundo psicológico, o mundo psíquico, o mundo subjetivo. E esse mundo subjetivo, ele é complexo, né? Os processos são complexos, é de difícil compreensão. Precisou-se de dezenas de anos de estudo para se compreender esse movimento, esses processos que se dá no psiquismo, para se tratar uma psicopatologia, ou seja, uma doença que acontece no psiquismo, no mundo subjetivo, o que comumente chamamos de alma. Né? Portanto, a depressão, dito isso, a depressão ela é um problema clínico, ela é um problema de gente, ela é um problema humano. E a maior prova disso é que nós encontramos pessoas que são religiosas, que são cristãs, né? São protestantes, evangélicas ou católicas, ou de qualquer ramificação do cristianismo, que foram acometidas pela depressão. Né? E são pessoas que não eram pessoas que oravam menos ou oravam mais, né? São pessoas, gente que passou por um processo, né, de construção de sua personalidade, né, acarretou-se traumas na sua vida, né, e depois de um segundo evento na sua vida, né, levou elas para o primeiro evento, que é o movimento do trauma, que é a manifestação desse trauma que estava escondido pelo recalcamento do ego, e agora e se manifestou agora num sintoma de depressão. E é importante observar que a depressão ela não é a causa, ela é apenas um sintoma de um problema muito mais grave, né, que está muito mais embaixo. Portanto, nós não podemos confundir
né, as questões espirituais com as questões humanas. Para a gente entender um pouquinho melhor, se eu me permitir, deixa eu colocar um olhar psicanalítico na relação de Deus com Adão. Deus cria o Jardim do Éden, né, constrói tudo aquilo lá, uma maravilha, um paraíso, tudo era perfeito, segundo narra as escrituras dos cristãos, a saber, a Bíblia. E agora, Deus visita Adão todos os dias à tarde para manter uma inter-relação com ele. Né? Passado um tempo, não se sabe quanto tempo, Deus percebe a solidão de Adão. Deus chega a uma conclusão que Adão se sentia só e decide fazer um outro ser humano para ele. Veja que interessante. Deus, todos os dias, tinha um encontro com Adão, um encontro pessoal. Deus descia no Éden, conversava com Adão, batia papo com ele, tinha aquela conversa. Eu imagino que a conversa seria muito legal, uma conversa bem descolada, legal, de gente, porque Adão era humano, conversa de gente. Mas Deus, quando percebe a solidão de Adão, Deus em nenhum momento trata com narcisismo, né, essa questão. Deus poderia muito bem dizer, olha, eu não sou suficiente para você, Adão. Eu estou aqui te visitando todos os dias à tarde, eu sou seu amigo mais íntimo. A minha atenção, o Criador do Universo, toda a atenção do Criador do Universo é para você. Né? Menos para os anjos, menos para os animais, muito mais para você. Aqui você tem um horário na minha agenda. Mas essa não foi o sentimento de Deus. Deus sara aquele buraco, Deus preenche aquele vazio de Adão com gente, com outro ser humano, dando Eva para ele, entregando essa mulher, que seria uma disjuntora, né? Que criaria uma conexão com Adão para que Adão pudesse se sentir preenchido, acompanhado. Olha, isso é muito interessante. E Deus entende isso por quê? Porque Deus, ele também é uma família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele entendeu essa essência. Deus não era suficiente para Adão nessa questão de inter-relação humana. E Deus sabia disso. Então, Deus preenche esse vazio com outro ser humano. Né? Olha que interessante, uma coisa para se observar, para a gente parar e para pensar. Então, as questões humanas se tratam com coisas humanas. Inclusive, o apóstolo dos cristãos, Paulo, ele diz: as coisas espirituais são para as coisas espirituais, as coisas humanas para as coisas humanas. Vamos lá. A recuperação da depressão, né? Alguém está cometido com a depressão, está vivenciando isso. Para todas as pessoas, estou pensando assim de uma forma geral. Ela é rápida, ela é lenta. Como é esse processo, doutor Hélio? Ou varia, né, de pessoa por pessoa? Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu fazer um adendo aqui sobre a primeira pergunta. O que acontece na cabeça de alguns cristãos, né, de alguns segmentos religiosos do cristianismo, isso causa uma confusão. É que eles confundem, né, uma manifestação espiritual, né, uma opressão demoníaca, maligna, uma possessão, com depressão. Não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a questão das possessões, da opressão, etc., são coisas espirituais. Não se trata isso numa clínica, né? Não se trata isso no divã, não se trata isso com abordagens psicológicas. Isso já é para o sacerdote, né? É para a religião.
para o teólogo, é para o pastor, é para o pregador, né? É para o cristão. Agora, a questão clínica, a depressão propriamente dita, a psicopatologia, não. Essa sim é para a clínica, para o profissional capacitado a resolver. Portanto, ela não é espiritual. Você repete para mim a segunda pergunta? Agora já que o senhor falou, tocou nesse ponto, eu vou dar uma sequência aqui, uma coisinha. Por favor. Aqui em off, eu estava conversando com o doutor Ed, falando justamente disso, né? Que eu, particularmente, como pastor, eu percebo que no aspecto da depressão, eu vou usar essa expressão aqui, eu me sinto incapaz de poder atender, né, a pessoa, o membro da igreja a qual sou pastor. Por quê? Porque eu sou músico, a minha área é outra, né? Eu vou justamente procurar atender essa pessoa, uma experiência particular, no que diz respeito ao campo espiritual. Quando chega essas situações para mim, eu disse até ao doutor aqui, eu procuro orientar a pessoa a ir atrás de um especialista. Eu falo isso porque aqui no Nordeste, eu percebo isso principalmente no meio evangélico, nordestino ainda, quando você vai entrando mais para o sertão, né, afastando dos grandes centros urbanos, você percebe isso, que existe um preconceito, né? Quando você fala assim, ó, fulano, o médico orientou para que ele procure lá o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, se eu não me engano. Aí o pessoal já fica, não vou não, porque é lugar de doido, né? E tal. Não, tem que procurar. Se é lá que tem um especialista, você tem que ir atrás. Porque eu digo uma coisa para os irmãos, por experiência, volto a dizer, eu não sou especialista, depois o doutor até pode confirmar a falar se eu estou certo ou errado, mas eu já vi casos de pessoas com depressão, numa situação, doutor Éder, que a pessoa quer se matar, e ela começar a frequentar a igreja, a gente orienta, olha, vai, procura um especialista, a pessoa começa a ser medicada, começa a conversar com o psicólogo, aquela coisa toda, e ela começa a se envolver nas atividades da igreja, aquela coisa, é bem recebida, participa dos cultos. Eu já vi a pessoa, vamos supor, de uma situação 100% miserável, numa condição realmente que você olha assim, tá dó, essa pessoa agora está, eu não vou dizer 100% melhor, mas está 80%, 70% melhor, né? Está feliz. Tem aquelas vezes, né? Eu costumo dizer, ou a roda é gigante, ou a montanha russa, né? Os altos e baixos, mas você percebe que a pessoa evolui, né? Agora, volto a dizer, ela está indo na igreja, está participando das atividades eclesiásticas, mas ela está sendo incentivada pela liderança a procurar um especialista, que eu não sou especialista, tem que procurar alguém igual o doutor Éder para poder ajudá-la. Não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. E a tarefa do sacerdote de determinado segmento é uma tarefa de muita responsabilidade. E a missão dele no CERN a isso é exatamente essa: é encaminhar, né, essa pessoa que é membro do rebanho que ele conduz para um profissional capacitado, buscar indicação, né, buscar alguém que já passou por lá e foi tratado. Ele vai ajudar a família a se encaminhar, né? E é muito importante o pastor, né, o sacerdote de qualquer segmento do cristianismo, ter isso bem claro dentro dele. Quando ele tem isso bem claro dentro dele, como o senhor o tem, isso vai ser uma contribuição muito grande já para o processo de cura, e de ressignificação do sujeito que está doente, do sujeito que está cometido pela depressão. E realmente, né, quando a pessoa respeita os processos terapêuticos, respeita os processos de análise, né, obviamente ela vai começar a obter resultados. Se ela não desiste, ela continuará firme, passando pelos processos, assim como alguém que está com uma doença no corpo e respeita os processos médicos, né, ele vai ser curado, né, obviamente, quando é uma doença que se tem cura, assim ele também vai ser curado, vai ser ressignificado a partir dessa compreensão de respeito dos processos de terapia.
Doutor Éder, antes da gente ir para a segunda pergunta aqui, deixa eu voltar agora numa questão que eu acho que o senhor até colocou logo no começo aí. A pessoa que enfrenta a depressão, o senhor, é uma dúvida aqui particular, eu estou fazendo a pergunta aqui. Essa depressão, eu creio que ela não surge do nada. Tem uma causa geralmente por trás, talvez na história da pessoa, né? Eu não sei, talvez um sofrimento familiar. Existe realmente isso, um fato lá atrás que vai levar essa pessoa, talvez por ela não ter tratado, não ter procurado uma ajuda nesse aspecto, aí lá na frente causa ou ajuda, né, a surgir esse quadro de depressão na pessoa? Sim, sim. Pode acontecer um quadro depressivo fora do processo que eu vou falar agora, tá? Mas a maioria dos processos depressivos se dá pelo luto, né? O luto, ele é ótimo, ele é excelente, ele é bom para o ser humano. Nós precisamos do processo de luto para ressignificar a vida depois da perda do objeto. Quando a gente fala da perda do objeto, a gente fala da perda daquilo que era nosso. Pode ser um ente querido, pode ser um bem, pode ser uma amizade, pode ser um emprego, né? Tem gente que entra num processo de, 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 de depressão quando perde um emprego, né? Um pai de família que não tem outro recurso a não ser daquele emprego que ele tinha, é muito complicado se ele já tem um quadro, do que eu vou falar agora. O que acontece? Quando se entra no luto, existem 5 fases, né? A fase de negação, a fase da raiva, a fase da culpa, a fase da depressão, depois a fase da aceitação, né? E o que acontece? Algumas pessoas nem entram nesse processo. Elas nem entram no processo de negação. Elas simplesmente não entram no luto. Elas escondem isso, elas guardam isso dentro dela, não conseguem, mas está lá, está dentro dela. Aquilo. O objeto foi perdido, o objeto se foi. Né? Desculpa, gente, eu não estou aqui minimizando os seres humanos, mas é a linguagem, né, do ócio da profissão, né, do ofício, né, da profissão. Mas eu vou tentar melhorar aqui. Então, ela perdeu o ente, ela perdeu o bem, ela perdeu a amizade, ela perdeu aquilo que ela tinha em grande estima. Agora não tem mais. Então, se ela não entra no processo de luto, para elaborar isso, ela, ela nega, né? Ela tem raiva, ela sente culpa. E se ela não elabora isso, ela entra num estado de depressão. E o estado de depressão, essa clínica de depressão, ela pode se agravar de acordo com a estrutura de cada sujeito. E cada sujeito ele é estruturado a partir da interpretação que ele fez da sua realidade, do seu ambiente, do ambiente que ele foi criado desde seu nascimento. Então, vamos considerar aqui o nascimento. É claro que tem alguns processos que se dá também na gestação. Eu não vou entrar nesses pormenores porque é um assunto muito longo, mas a partir do nascimento começa um processo de construção. Tá? E esse processo de construção do sujeito, da personalidade, do caráter, nós chamamos de traços de caráter e de personalidade. E agora, aquela criança que estava num mundo perfeito, dentro do ventre da mãe, né? Ali ele não sentiu o peso, ele sentiu o peso do corpo, tinha um líquido perfeito e qualificado para a sobrevivência dele, ele não precisava respirar, ele não precisava se alimentar pela boca, tudo era automático, era pelo cordão umbilical, ele não sofria interferência nenhuma, ele não precisava pedir, ele não precisava chorar, a temperatura do ambiente era adequada, né? E agora ele nasce, é o primeiro trauma que ele sofre, é o nascimento. Todos nós sofremos esse primeiro trauma. Nós nascemos, entramos no mundo exterior, é um mundo desconhecido, em que os sons são maiores, né? Agora a gente tem que respirar, agora temos que chorar para sermos atendidos, né? Para sermos alimentados, agora a gente faz cocô, xixi, temos que trocar a fralda. O que acontece?
e começa uma nova relação, uma relação do ambiente. E o sujeito, o ser humano, ele é construído pelo conflito. Agora começa um conflito, o conflito da minha subjetividade, daquilo que eu sou quanto sujeito, com o ambiente que eu vivo. Então, as primeiras figuras de autoridade que tem, o pai, mãe, avós, né, tios, irmãos, né, depois professores de escola, coleguinhas, vizinhos, me influencia para a minha construção. Isso se dá até os 10 anos. Né? Até os 10 anos de idade eu sou construído como sujeito, segundo Sigmund Freud. Depois dos 10 anos, eu só vou repetir. Tudo que eu serei na vida adulta, eu sou até os 10 anos. A partir dos 10 anos eu vou repetir. E nesse processo, né, estou tentando aqui ser sintético o máximo possível, mas nesse processo, do 0 ano até os 10, né, nessa relação, nessa inter-relação de ambiente do sujeito quanto indivíduo, e quando a gente fala sujeito, a gente fala do ser humano que é sujeito à estrutura que foi colocada nele, ele está sujeito àquela estrutura, né? Aquela personalidade que foi construída. Acontecem traumas, né? E esses traumas podem, dependendo da fase em que ele está, né? De 0 a 2 anos, de 2 a 3 anos, ou de 3 a 5 anos, de 5 a 8 anos, de 8 a 10 anos, dependendo da fase, pode desencadear, sim, um quadro de tendência depressiva. Existem crianças que entram inclusive em depressão. Eu atendo crianças também. Entram em depressão. Né? E o ambiente que ele é criado é um ambiente hostil. Né? Não é um ambiente que acolhe. É um ambiente que ama. Extremamente agressivo, de pais que gritam, que ignora a criança, que é indiferente. Né? O antônimo do amor não é o ódio. O antônimo do amor é a indiferença. Né? Então, a criança ela vive num ambiente de indiferença, né? Não de acolhimento, não de amor, e ela vai crescendo. Aí ela se torna adulta. Aos 10 anos, aquilo é recalcado. O aparelho psíquico, o ego, ele recalca aquele trauma, porque aquilo causa tanta dor nele, que aquilo é recalcado no inconsciente dele. Né? Então, muitas vezes, ele não se lembra. Alguns traumas ele se lembra. Né? Mas os traumas mais doídos caem em esquecimento. Mas não está fora dele. Está nele. E o movimento dele sempre é fundamentado no trauma que ele sofreu. O que vai acontecer? Pode acontecer algum evento no seu dia, na sua vivência, na vida adulta, que desencadeie, né, um sintoma. A ansiedade, né, a depressão, a histeria, né, a fobia, e assim sucessivamente. O que acontece, só que esse último evento, ele esconde o fato de que houve um primeiro evento. E esse primeiro evento, que está recalcado, né, só pode ser trabalhado e lembrado e ressignificado em consultório. Porque quando se é recalcado no inconsciente, né, ninguém mais tem acesso. Né? Aliás, o sujeito não tem acesso. Porque o inconsciente, a gente até brinca em psicanálise, que o inconsciente é assim. Né? O ego, ele fecha com 10 anos, tranca e joga fora a chave. E somente com uma técnica e um método da psicanálise que se abre. Respondido ou tem mais dúvida? Fica à vontade. Não, isso aí tá, para mim já ficou bem claro. Então vamos lá para a nossa segunda indagação aqui, que é justamente o processo, né, de recuperação. Não sei se seria essa palavra adequada, mas esse processo, né, de cura, né, de retomada da vida, enfrentando a depressão, ele varia de pessoa para pessoa,
Ou ele para todos é rápido, para outros, ou para todos é lento? Como é esse processo do enfrentamento, doutor Hélio, da depressão? Isso varia. Isso varia de pessoa para pessoa. E varia também do nível da depressão que ele acometeu e do nível em que ele se aprofundou na depressão. Tá? E depende também, quando eu falo que depende muito do nível de depressão que ele acometeu, envolve o quê? Envolve 3 profissionais. Tá? Envolve o psiquiatra, envolve o psicólogo, envolve o psicanalista. Depende muito do quadro clínico depressivo que ele sofre. Tá? Se a depressão que ele sofreu chegou num nível em que atingiu o cérebro, ele vai precisar do psiquiatra. Porque o que é o psiquiatra? O psiquiatra é um médico que estudou e conhece dos processos cerebrais. Então, em conhecendo os processos cerebrais, os transtornos que acomete o cérebro, importante observar que o cérebro não é psiquismo. O cérebro ele responde ao psiquismo, tá? Essa estrutura de personalidade. Aí ele precisa do psiquiatra para medicar ele, para reorganizar o cérebro. Ele vai precisar de algumas vitaminas para reorganizar o cérebro e ele volta para o terapeuta. Tá? O terapeuta é o psicólogo e o psicanalista. E o que acontece? O psicanalista, aliás, o psicólogo, alguns psicólogos, dependendo da linha que ele trabalha apenas o comportamento, o aqui e agora. E para a pessoa que está nesse nível de depressão, muitas vezes a questão do comportamento não funciona. Tá? Serve para outros sintomas, para outras psicopatologias. Talvez para uma ansiedade menos agravada e assim sucessivamente. Aí o que acontece? Eles enviam para o psicanalista. Por quê? Porque o psicanalista é o profissional que estuda a etiologia do problema, a causa, a raiz. É o profissional que cuida da raiz, que vai trabalhar as questões mais profundas do sujeito para entender os sintomas. Porque o paciente chega na clínica acreditando no sintoma dele. Mas o sintoma só é o sintoma, não é a causa, não é o problema, não é a dor. Né? O sintoma esconde a dor, é só o prenúncio de que existe uma dor que ele não entende. Como a angústia, por exemplo. Dá aquela angústia que ele não sabe de onde vem, ele não entende aquela angústia. O que ele faz? Olha, eu sinto uma angústia que eu não entendo o que é essa angústia. É um afeto que não mente. Ou seja, significa que você foi afetado por algo. É claro isso, é por isso que não mente, mas você não sabe o que é ainda. Por isso que esses 3 profissionais trabalham juntos. Tá? O psiquiatra, o psicanalista e o psicólogo. E quando a coisa está grave, quando o psiquiatra tratou já a questão do cérebro, e o psicólogo trabalha só a área comportamental, e a maioria deles trabalha só a área comportamental, eles enviam para o profissional de psicanálise. Por isso, varia de pessoa para pessoa, e por isso que o processo, quando cai na mão do psicanalista, e o quadro é depressivo, é de depressão, é um pouco mais lento. Mas é revigorante, é ressignificador. A pessoa sai de lá ressignificada. Deixa eu só. Ok. O senhor, ainda bem que o senhor já abordou uma questão que eu iria até perguntar, que era essa diferença, né, entre psicólogo, psiquiatra, psicanalista. A sua resposta aí já entrou nesse ponto aí que já foi extremamente importante. A nossa terceira questão aqui é o seguinte, né, que é enviado. Como é o comportamento geralmente de uma pessoa com um quadro depressivo? Ela vai querer, por exemplo, cometer suicídio? Ela vai todas têm que estar com aquela tristeza aparente? Ou pode acontecer, doutor Eli,
pessoa ter um quadro depressivo, mas aquilo não ser perceptível para a família, por exemplo. Eu não sei se isso pode acontecer. A pessoa está desenvolvendo a depressão e no dia a dia, né, esse dia a dia corrido nosso, a família não perceber. Não sei se pode ocorrer isso. Mas como é geralmente o comportamento, né? Quais são, eu não sei se seria essa palavra adequada, mas quais seriam, né, os sintomas de alguém que está desenvolvendo a depressão, o quadro depressivo? Sim, excelente pergunta. A pergunta foi cirúrgica. A família às vezes não percebe. Por quê? Porque é uma psicopatologia do subjetivo. E o subjetivo não é palpável. Então, quando acontece uma doença no corpo, é mais fácil da família levar a sério. Por quê? Porque está ali no corpo, os sintomas aparecem no corpo. Eles conseguem ver, eles conseguem apalpar. Mas quando é no subjetivo, é no psiquismo, é no que é invisível, muitas famílias, a grande maioria, trata isso com desdém. Né? Trata isso como frescura. Para de frescura, menino. O que é isso, menina? Está de brincadeira. Né? Inclusive, existem muitos adolescentes que se cortam. Esses dias atrás mesmo eu fiz uma live sobre isso, sobre adolescentes que se cortam. Por que isso acontece? Por que eles fazem isso? E é diferente da pessoa que quer se suicidar. Né? A pessoa que se corta, ele não quer ver, ele não quer que as pessoas vejam. Eles usam uma blusa comprida e tal. Né? Agora, os sintomas do depressivo são variados. Precisa ter uma percepção bem fina para que você perceba no início. Porque normalmente as pessoas passam a perceber depois que está bem grave. Né? Que a pessoa já tem atitudes bem diferentes do que uma pessoa normal faria, né? Uma conduta bem diferente do que qualquer pessoa, digo normal entre aspas, né? Porque o normal também é uma patologia. E Jacques Lacan, um psiquiatra e psicanalista francês, ele disse assim que a normalidade é a psicopatologia, é a única psicopatologia que não tem solução. Porque todos nós temos sempre um quê de loucura. E esse quê de loucura que faz a manutenção da nossa vida, da nossa sobrevivência, da maneira que a gente vive. Tá? Então vamos lá. Eu até anotei aqui, eu fiz uma listinha de sintomas que podem aparecer, né, em alguém que foi acometido por depressão. Tá? Primeira coisa que precisa ser observada: o ambiente influencia muito. O ambiente da pessoa que foi acometida pela depressão é um ambiente muito hostil, tá? De indiferença e de muita agressividade. Tá? Então ele começa a ter um desânimo profundo, ele está desanimado para tudo, perda do interesse do mundo e das coisas, aquelas coisas que ele costumeiramente fazia, ele começa a perder o interesse de fazer, né? Não sente mais prazer em fazer aquilo. Tá? A perda da capacidade de amar, ele não consegue mais amar a outra pessoa porque ele só consegue se ver, porque tem uma dor latente, muito latente nele, ele não consegue amar mais o outro, então ele só consegue falar sobre a dor que ele sente, então ele perde a noção dessa realidade de amar. Tá? E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Ele começa a ter inibição das atividades cotidianas, né? Começa a perder o prazer de ir trabalhar, né? Começa a perder o prazer de frequentar uma igreja, começa a não querer ir mais, né? Começa a perder o prazer de frequentar uma sorveteria que ele sempre ia, né? Frequentar a casa de um amigo que ele sempre ia lá semanalmente ou todos os dias, para de frequentar a casa de parentes, para de frequentar, ele quer se trancar, ele se isola, né? Ele começa a ficar sozinho, começa a se tornar frágil. Né? Outro sintoma é que ele começa a falar mal dele mesmo. Né? Ele se acha indigno. Né? Ele começa a falar o quanto ele é indigno, ele começa a falar sobre o quanto ele é incapaz, ele começa a falar sobre, desculpa o termo que eu vou usar aqui, gente, entre aspas, e é exatamente esse termo que você vai ouvir
você tem um depressivo aí na sua casa, quem tem um depressivo aí na sua casa e está assistindo a gente agora, vai se identificar com o que eu vou dizer aqui, tá? Ele vai sempre dizer assim, eu sou um bosta. Ele vai usar muito esse termo, né? Ele vai dizer assim, eu sou um nada, tá? E daqui a pouco eu vou explicar por que, que ele faz isso, por que, que ele diz isso, tá? Mas os principais sintomas, por exemplo, que ele tem, né, que são apresentados nesse quadro clínico de depressão, é humor deprimido, ele não vê graça em nada mais, né? Ele não tem esperança, ele fica uma pessoa desesperançada, né? É totalmente pessimista, tudo que você fala de possibilidades, pessimista, sobre possibilidades do amanhã ou daqui a pouco, ele sempre vai agir com pessimismo. Ah, não vou, não vai dar certo, já tentei. Sempre vai ser assim, né? Perda de sentido da vida, tristeza acentuada. É importante observar que depressão não é tristeza. Tá? Depressão é uma coisa, tristeza é outra. O que é tristeza? Tristeza, na verdade, é um mecanismo de defesa, inclusive, que ajuda a manutenção da nossa sobrevivência. Tá? E qual é a diferença? É que a tristeza ela tem um motivo. Né? Você, quando está triste, alguém te pergunta por que você está triste. Você diz, olha, por causa disso, disso, disso. Você pergunta para o depressivo, por que você está sentindo essa tristeza? Ele não sabe dizer por quê. Não sei, só sinto uma tristeza. Não é tristeza. Tá? A depressão é uma coisa, a tristeza é outra. Então, a tristeza que ele tem é acentuada, linear, é uma coisa constante. Não vai e ele não sabe dizer o motivo do porquê está sentindo. Outro sintoma, perda do apetite. Ele passa a comer menos, não come mais. Tá? Muita perda de peso. Tá? Vamos supor aí que alguém que está procurando perder peso demora aí 6 meses para perder 10 quilos, 15 quilos. Né? O depressivo, em 30 dias, ele perde isso. Então, ele perde rapidamente peso, tá? Porque atinge também a parte biológica do corpo, o que a gente chama de psicossomática. Né? O corpo somatiza, né, o que está acontecendo no psiquismo dele, e ele acaba ficando doente, até porque ele também perdeu o apetite, parou de comer, sente insônia, não dorme. Tá? É um tema para se falar, viu, pastor, um dia. É um tema muito importante para se falar sobre insônia. Ele perde, tá? Ele sente muita culpa, se sente inútil, ele tem culpa de inutilidade, tá? Ele dorme demais, ou ele tem insônia, ou ele dorme demais. Sempre estará nos polos, sempre nos extremos. Depende muito da estrutura dele. Ou ele dorme demais para fugir daquela realidade, ele não consegue dar suporte para aquela realidade, ou ele só fica acordado, porque ele não consegue lidar se desligar, porque ele não consegue lidar com a fantasia. Né? A fantasia que está lá, no seu mundo subjetivo. O corpo fica mais lento, ou fica muito agitado. Tá? A pessoa fica lenta, às vezes você vê, né? A pessoa vai pegar um copo, pega assim, bem devagarinho. Né? O senhor, como pastor, já deve ter presenciado alguém com depressão. Né? Ele pega tudo devagarinho, vai beber água, você dá uma água para ele, ele bem devagarinho. Aí você olha para o corpo, né? Parece que ele está saudável. E às vezes parece que ele está encenando. É aí que a família pensa que é frescura, mas não. O corpo realmente foi atingido. Né? A parte biológica fica mais lenta ou fica extremamente agitada. Ele fica agressivo demais, fica muito agitado. Tá? Ele sente um cansaço extremo, um cansaço em demasia, fora do comum. Tem dificuldade na atenção, ele tem esquecimento recorrente, ele não consegue fixar atenção num assunto que ele está conversando com uma pessoa, tem muito esquecimento, é com recorrência que ele esquece as coisas, começa devagarinho os esquecimentos. Né? Aí, conforme vai agravando o quadro da depressão,
o esquecimento vai agravando também. Aí você vê aquele moço jovem, tem 30 anos, 35, 40 anos, e esquece tudo. Imagine com as pessoas de mais idade, como que não é, né? Outro sintoma, que é o que nós chamamos de principais sintomas da depressão, é a procrastinação. Tudo ele procrastina. Tudo ele quer deixar para depois. Tudo que ele puder demorar em fazer, ele vai fazer. Amanhã, depois, outro dia. Ele sempre vai procrastinar. E, por fim, o suicídio. A morte. Quando ele não dá conta mais daquela dor, quando aquilo se torna inenarrável, se torna inalcançável para ele, ele vai procurar a morte. Por quê? O que muitas pessoas confundem é isso. É que o depressivo, eles pensam que o depressivo quer morrer, mas ele não quer morrer. Na verdade, ninguém quer morrer. Ele quer aliviar a dor. Ele quer matar aquela dor. E o que é a depressão? A depressão é a desistência de existir. Então, ele quer desistir de existir, porque a sua existência é muito dolorosa. Então, quando alguém se mata, é porque ele está tentando matar aquela dor. Ele está tentando tirar aquilo de dentro dele, aquilo que ele não consegue dar conta. É por isso que eu disse que em alguns ambientes, nem todos, né? Então, alguns ambientes religiosos é bem nocivo para o depressivo. Por quê? Porque as pessoas não respeitam a pessoa que está ali com depressão, que está tentando ir para um ambiente de paz, de oração, né? Para ele, né, ter aquela... E começam a dizer que quem se suicida vai para o inferno, e começa a dizer essas coisas. Para o depressivo, é muito dolorido ouvir isso. Porque ele quer arrancar a dor. Ele está ouvindo, você vai morrer e essa dor vai ficar pior ainda. Não se fala isso para um depressivo. Uma coisa é você falar isso para alguém, para uma pessoa normal, né? Que não está psicopatologizado. Outra coisa é você falar para alguém que está num quadro clínico de depressão. E o quadro depressivo, ele vai desencadear o que nós chamamos de pensamento suicida. São 3 quadros. Primeiro, o pensamento de loucura. Se ficar ruim, eu enlouqueço. Aí, quando a pessoa enlouquece, o que a gente chama de psicose, quando ele entra no quadro de psicose, aí é só o manicômio mesmo. É só lá, dentro do manicômio, se tratando. É possível a pessoa voltar? Sim. Mas a maioria dos casos a pessoa não volta mais, depois que ela surta. Ela entra num quadro de psicose. Ou ela diz assim, se tudo ficar ruim, né, eu mato, que é o quadro homicida. Se tudo ficar ruim, eu vou matar. Ou, se tudo ficar ruim, eu enlouqueço. E o terceiro, se tudo ficar ruim, eu me mato, que é o quadro suicida. Respondido? Respondido, doutor. Eu sou funcionário público aqui em Pernambuco e eu estou trabalhando hoje em um posto de saúde. Eu não sou da área da saúde, mas mandaram para lá. E, assim, eu estou mais ou menos um mês trabalhando nesse local e eu já vi muitas pessoas chegando com essas descrições que o senhor falou. Eu lembro de uma senhora, o doutor Ed, ele caiu aqui, o sinal dele, e daqui a pouco ele deve estar retornando, tá bom? Mas eu lembro, irmãos, de uma senhora que esteve lá, que a situação dela terrível, chorando, e eu lembro que um familiar perguntava, mas o que é que você tem e tal, e ela dizia, não, eu não sei explicar. E
o que o doutor Éder falou aí, realmente, era uma lentidão para tomar uma água, para se mover, uma magreza grande, né, bem debilitada, realmente uma situação que precisa de muita ajuda. O doutor Éder retornou aí. Eu apertei um botão aqui que acabou me tirando do ar. Sem problema, doutor. Mas assim, eu realmente, esses sintomas aí, né, a forma que vai transparecendo, que o doutor falou, realmente é isso aí. Eu acredito que os irmãos que estão conosco aqui já devem ter visto isso, e também aqueles que passam, né, devem ter pensado um pouquinho, realmente eu tenho tido esse tipo de comportamento, esse sintoma, e realmente é isso. Eu já vi muitos dizer, mas você precisa tomar atitude, você precisa ser feliz e tal, porque a pessoa precisa de ajuda. A verdade é essa, ela precisa de ajuda. E você tocou num ponto que é muito importante, né? São coisas, são palavras que nunca devem ser ditas a alguém depressivo. Você nunca pode dizer assim, nossa, nem parece que você tem depressão, você é tão saudável. Você nunca também diz, né? Vamos, levanta, vai dar tudo certo. Nunca diga isso para um depressivo. Nunca diga também para ele assim, será que você tem depressão mesmo? Não pode ser outra coisa? Nunca diga isso. Tá? Outro exemplo aí, que é comum as pessoas dizerem para um depressivo. Vamos lá, a vida é bela. Né? Vamos lá, que a vida é bela, se levanta. Mas a vida não é bela para ele. E as pessoas não entendem isso. Antes da gente continuar aqui, deixa eu. A hora está passando aqui, eu esqueci de falar dos irmãos que estão conosco. Irmã Marlene, conosco aqui, dando boa noite, graça e paz para a irmã também. A Gerlene, lá, minha cunhada, lá em Bateguara, Alagoas, também conosco, graça e paz. Erinaldo, que eu tenho certeza que está ele, está a mamãe, a Maria do Carmo, está a Cirlane, a família toda acompanhando. Deus abençoe também, graça e paz. Magda Fontes, graça e paz, boa noite para você também, Magda, Deus te abençoe. Irmão Ricardo Lima, conosco também, graça e paz para você também, Ricardo, para toda a família, tá bom? Doutor Éder, vamos continuar. Agora vamos tentar trazer para o momento difícil que estamos vivendo. E essa pergunta aí, o senhor pode explicar, pode realmente falar com propriedade, afinal o senhor está aí na linha de frente, cuidando de pessoas, ajudando. A pandemia, doutor Ed, esse momento de confinamento, de quarentena, isolamento, né? Distanciamento social, na sua opinião, pode contribuir ou pode já ter contribuído para que mais pessoas que já tinham talvez a tendência, como o senhor colocou lá atrás, né, a pandemia pode ter servido, né, de gatilho para um quadro depressivo para algumas pessoas. E mais um detalhe: e as pessoas, doutor Éder, que já têm depressão neste momento de pandemia, como é que fica a situação dessas? Realmente, a pandemia ela é uma forma de gatilho para muitas pessoas que têm a tendência de um quadro clínico depressivo e para aqueles que já estão sofrendo. Existem aqueles que estão sofrendo a depressão, mas estão sendo acompanhados por um profissional, né? Esses estão sendo bem acolhidos, né? A família está sendo orientada. Alguns que não podem ir para o consultório, dependendo da região que ele está, né?
se atende online, né? Eu tenho atendido alguns online por causa disso, né? Que são de fora da cidade de Campinas e que vinham para cá, que agora com a pandemia não podem mais sair para vir para o consultório. E existe também aqueles que tinham um quadro, tá? Mas os afazeres diários e cotidianos escondiam o fato de que ele tinha uma tendência depressiva, um quadro depressivo, né? A esquizoparanoide, que poderia levá-lo para esse quadro, né? E a pandemia, sim, pode ser um gatilho que ativa, né, esse quadro de depressão. Como? Porque agora ele se isola, ele perde o contato com outras pessoas, né? E quando ele se encontra em solidão, e muitos de nós estamos tão frenéticos, né, com o nosso cotidiano, que quando nos encontramos sozinhos, não estamos preparados para lidar com a gente mesmo. E esse é um problema da sociedade neomoderna, né? É um problema da nossa sociedade, que é ativa, é da era da tecnologia, é da era das redes sociais, tá? E, ao mesmo tempo, uma sociedade que não está preparada para viver sozinha, está preparada para a solidão, tá? E o que acontece? Quem tem esses quadros psicopatológicos sofrem demais. E não só eles, né? Também já tem problemas no casamento, problemas de família, começa a ficar todo mundo junto e aí começa a aparecer os sintomas da família, os sintomas do casamento, os sintomas da relação familiar, parental, né? E o que acontece? E uma pessoa que tem quadro depressivo e vive num ambiente desse, um monte de gente, cheio de sintomas também, né? Que talvez possa não ser o quadro clínico de depressão, desencadeia nele, melhor dizendo, esse quadro. É onde pode potencializar, sim. E orienta a procurar a ajuda de um profissional. Procure, gente. Não se acanhe. Às vezes a pessoa fica com vergonha. Não tenha vergonha. Procure mesmo. Entre em contato. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Você não sabe se tem. Vai procurar. Né? Converse com um profissional. Isso E aí, de mesmo. repente, você pode ter a solução que você precisa. Isso mesmo. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa e ela estava passando por problemas emocionais e tal, e ela indagou o seguinte: não, mas se eu procurar um psicólogo e ele não for cristão, talvez ele pode me aconselhar, me levar a tender para uma outra perspectiva e tal. Aí eu disse à pessoa o seguinte: olha, é importante que você busque ajuda. Não precisa ser necessariamente aquele psicólogo lá que talvez tenha uma perspectiva diferente, religiosa, mas tem muita gente aí que é cristã, procura, vai atrás, corra, não pode você ficar sem ajuda, trancado em casa. Você precisa realmente entender uma coisa: eu preciso de uma ajuda profissional. Então, é importante que você corra atrás, veja essa situação e busque alguém que possa ajudá-lo, né? Eu disse isso à pessoa à época. Duas coisas importantes que precisam ser observadas aqui é essa. Primeiro, eu gostaria de falar que eu havia esquecido. A ONP, que é a Ordem Nacional dos Psicanalistas, está fornecendo atendimento gratuito por um período para pessoas que foram vítimas, que tiveram entes queridos perdidos para a Covid-19. Tá? Se você está assistindo a gente aí, se você teve um parente, perdeu e está difícil o processo de luto aí para você, a ONP está oferecendo atendimento gratuito online, tá? Para você, para trabalhar essas questões, e eu oriento você a procurar. Se você se interessar, fala comigo ou fala com o pastor, eu vou mandar o link para ele, ele manda para vocês,
vocês se inscrevem lá, é tudo online, e você vai receber atendimento adequado. A segunda coisa... Desculpa, gente, deixa eu tomar um gole de água aqui. É o dia inteiro falando e ouvindo. Sem problema. Fica à vontade. A segunda coisa que precisa ser observado aqui é... Ai, deu um branco. É a idade. Você, vamos usar o gatilho aqui, para ver se eu lembro. O que você estava falando antes de eu falar sobre essas duas coisas? Eu coloquei uma situação de uma pessoa que ficou preocupada, né? Se era cristão ou não, se o psicólogo poderia levar ele a um outro ponto, né? E tal. Lembrei. O que acontece? O que precisa ser observado é que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela e o Conselho de Psicologia e também a Organização Mundial da Saúde, eles chegaram num consenso de que o ser humano ele não é apenas biopsico e social. Hoje se sabe que o ser humano é biopsico, sócio espiritual. Então a questão da espiritualidade também está sendo tratada nos consultórios de psicologia, tá? E tem sim que se preocupar, tá? Quem é cristão, quem é de Umbanda, quem é católico, quem é espírita kardecista, precisa sim observar qual é a linha do psicólogo, né? Ou do psicanalista. Se você é cristão, sim, eu recomendo que procure um psicanalista, um psicólogo que é cristão. Por quê? Porque ele vai conhecer seu contexto melhor. Ele vai entender o contexto que você vive, porque ele está inserido no contexto. Ele sabe os processos que se dá dentro da religião e consegue fazer uma leitura e uma análise, uma psicoanálise com mais exatidão em relação ao seu contexto. Tá? E a partir disso, ele aplica um método terapêutico para o seu processo de ressignificação e cura. Tá? Então, é livre, é claro, você escolhe quem você quiser, tá? Você pode escolher alguém que não seja cristão também, né? Você tem que se identificar com o profissional, esse é o primeiro ponto. Seja ele cristão ou não, né? Tenha ele uma religião ou não. Tá? Mas, se você quer se sentir mais seguro, né, em relação à sua religião, eu estou dando uma recomendação aqui como profissional. Procure alguém que siga a mesma religião que você, ou que conheça, pelo menos, né, o contexto religioso. Né? Porque, senão, em não conhecendo esses processos, pode ser um pouco perigoso. É verdade. Doutor Éder, já passamos aqui o nosso horário estimado de 1 hora, mas eu queria finalizar com uma questão, que eu acho também que é importante. A questão estética. A gente está ouvindo aí, né, gordofobia, esses termos estão aparecendo, e no nosso dia a dia, né, e eu queria saber a sua opinião como profissional. A questão estética, ela pode desencadear, não necessariamente a depressão, mas alguma questão, assim, do psicológico, né? Por exemplo, eu já vi pessoas, e a impressão que eu tenho, eu estou falando assim, do convívio e tal, pessoas que não se acham, por exemplo, se acham feia, né? A pessoa não está dentro do padrão estético estabelecido pelo mundo hoje, e ela, não, mas está tudo bem, eu não ligo para isso, não. Deixa para lá, eu sou feliz do jeito que eu sou. Mas as atitudes da pessoa demonstram que ela tem algum incômodo, de alguma forma aquilo incomoda, mas ela tenta disfarçar. E há outros casos que a gente percebe realmente que esse fator estético, como eu falei, pode ser o sobrepeso, pode ser um nariz que a pessoa está achando que não é legal, né? Ou algo do tipo. O fator estético desses padrões, né, que o mundo estabelece, o mundo da moda, o mundo da beleza, pode trazer algum tipo de problema na área
psicológica, das emoções, a pessoa pode ficar ansiosa com isso. O que é que o senhor tem a nos falar neste contexto, como profissional? Excelente pergunta. Excelente pergunta. O que precisa ser observado é que o corpo, ele é a roupa do psiquismo, é a roupa da alma. Então, o seu corpo, ele é aquilo que você é no seu psiquismo. Ele responde, ele é uma construção. Né? O psicanalista William Reich, né, aluno de Freud, ele falou uma coisa interessante. Ele desenvolveu a psicanálise do corpo. O nosso corpo, ele vai se formando também, do 0 aos 10 anos, ele não é só o psiquismo que vai sendo formado. O corpo vai sendo moldado de acordo com o nosso psiquismo, de acordo com as nossas experiências também. As nossas experiências do conflito, que se dá no conflito do ambiente com a gente, também formata como será o nosso corpo. Tá? Então, o que acontece? Um corpo, alguém mais magro, mais gordinho, um corpo mais comprido, menos comprido, alguém mais troncudinho, menos troncudinho. Tudo isso é analisado, inclusive, no paciente quando ele chega para fazer a terapia, para fazer a análise. A gente bate o olho nele, já faz uma leitura dos traços de caráter dele de acordo com o corpo. E o que acontece? A questão da moda, tá? A questão estética. Tá? O que incomoda em mim, o que cerne a estética, é o meu real problema. O problema não é a moda, não é a estética. O problema sou eu. Eu tenho uma questão. E essa questão precisa ser resolvida em mim. Né? Existe uma estrutura em mim, que foi construída em mim, que me faz, que gera em mim, em forma de sintoma, né? A ansiedade, né? Uma baixa autoestima. Né? Por exemplo, se eu não puder vestir determinada roupa, eu fico com a autoestima baixa. Por que isso acontece? Porque eu fui construído, fundamentado, por exemplo, por pais extremamente rígidos e narcisistas. Esses pais rígidos e narcisistas sempre cobraram muito de mim, né? Zombaram de mim quando eu era menorzinho e algum evento aconteceu na minha infância sobre o modelo do meu corpo que desencadeou hoje também essa baixa autoestima em relação à minha estética. Então, quando se sofre isso, é porque já existe em mim, né, um traço em forma de estrutura que desencadeou agora na fase adulta essa angústia, digamos assim. Muito bom, doutor, muito bom. Doutor, quero aqui lhe agradecer em nome da Siló Igreja Cristã, aqui de Alagoas, lá de União dos Palmares, a sua presença, ter aceito o convite, e já deixando aqui, né, aberto, para nós temos outras oportunidades, porque o que não falta é assunto, né? Eu já estava listando aqui, ó, a gente tinha aí essa questão da ansiedade, a questão da síndrome do pânico, que eu tenho visto também muitas pessoas vivenciando síndrome do pânico, tem um caso até na família. Então, assim, tem várias coisas para se tratar. E eu acredito que nós teremos outras oportunidades, né, dentro da sua agenda, sim, para a gente voltar a conversar, sim. E, como eu disse logo no início, foi um prazer. Eu não conheci o doutor Éder, a gente trocou um pouco de conversas aí nos últimos dias, mas é a primeira vez que nós estamos falando realmente aqui para conversar. Então, assim, foi um prazer realmente ter o senhor conosco, tá certo? Participando aqui desse nosso Sentando à Mesa. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado a todos, ao pastor Edilson também, né, pela invitação. É um prazer poder servir a quem quer informação, poder servir a quem quer melhorar, a quem quer ajudar outras pessoas também. É um privilégio. Muito bom. Doutor,
só mais uma coisinha aqui, né? Já que o senhor esteve conosco, e você falou que hoje está até atendendo online. O senhor poderia depois, não sei se o senhor pode, né? Talvez deixar o seu contato da clínica, porque vai que alguém queira entrar em contato com o senhor, até mesmo para conversar, talvez marcar uma consulta aí. Deixa aí, se for possível, né, o contato, para que as pessoas possam, qualquer coisa, entrar em contato contigo. Tá joia. A gente passa, a clínica tem os seus contatos, tá? Mas quando concerne a consultas, né, a psicanálise coloca em contato direto com o analista. Então a gente passa o nosso telefone que a gente usa só para isso, tá? E o contato que eu vou passar aqui, porque a nossa análise já começa na primeira ligação, na primeira mensagem do WhatsApp, a gente já começa um processo analítico. Então, o que acontece? Eu vou passar aqui esse contato, você não vai conseguir falar comigo ligando. Tá? Então, você vai mandar uma mensagem para mim e lá a gente começa a troca de informações, depois a gente fala por telefone, tá bom? É o DDD 19 99473 8368. 19 é o DDD, número do celular 99473 8368. Você pode entrar em contato via WhatsApp e lá a gente conversa melhor e eu te passo os detalhes sobre como funciona e como é o tratamento e também sobre todos os outros detalhes necessários. Ou já está na tela. É rápido no gatilho, hein? Eu não estou te ouvindo. Agora sim, que eu tinha desligado o microfone. Tá aí o WhatsApp do Dr. Éder, pode entrar em contato, né, se quiser conversar, uma consulta. Eu tenho certeza que ele vai atender você da melhor forma possível, tá certo? E além do mais, por ser um profissional e também, né, um servo do Senhor Jesus Cristo, que tem, com toda certeza, o intuito de amar o próximo como a si mesmo. Então, essa é a tônica de um cristão. Doutor, mais uma vez, eu agradeço a sua presença conosco. Um abração aqui para todos os irmãos que estiveram conosco, tá bom? E, como eu disse, nós vamos, tentar ao longo deste mês, tratar de temas relacionados à saúde. Começando hoje aí com o doutor Éder, psicanalista, clínico, e vamos seguir essa toada aí nesse mês de fevereiro. Doutor Éder, mais uma vez, muito obrigado e um forte abraço. Se o senhor quiser dar uma palavra final aí para os irmãos, fique inteiramente à vontade. Obrigado, pastor. Eu gostaria de deixar aqui uma estatística. A depressão, ela ataca, de cada 15 pessoas, ela ataca uma. Uma pessoa no mundo, de cada 15, ela ataca uma. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. Só no Brasil, temos 12 milhões de pessoas sofrendo com depressão. Há estudos que apontam que 30% das pessoas terão depressão no mundo. Então, o negócio é muito sério. Trate isso com bastante minúcia. Não brinque com a depressão. Tá bom, gente? Obrigado. Um abraço a todos. Meus queridos, forte abraço, uma boa noite a todos e nos vemos em breve no nosso próximo Sentando à Mesa. Deus abençoe os queridos irmãos. Boa noite a todos.